Boa noite, presidente, colegas vereadores que ainda persistem aqui, a todos que nos assistem. Primeiro, gostaria de deixar de público aqui, vereador tio Ayrton, a alegria que nós estamos, nós que somos do PSD, com a chegada, então, do nosso mais novo filiado, governador Eduardo Leite, que muito nos honra, um político de muito diálogo, de muito respeito, que sabe respeitar as diferenças, que consegue construir, que tem se mostrado um grande gestor, haja vista aí que pegou nos seus mandatos pandemia, pegou as enchentes, enfim, e deu, sim, dentro das possibilidades, um show de organização, um show de gestão, e vem fazendo muito. E eu acho muito interessante quando a gente começa a dialogar aqui da questão da recuperação da RS 020 e dos 218 milhões que o governo do Estado está colocando, porque só está vindo porque o governador disse ok. Assim como as obras da prefeitura só ocorrem porque o prefeito diz ok. Assim como, e aí eu tenho, digamos que o péssimo hábito de seguir as instâncias de que, pelo menos eu entendo, me corrijam aí os colegas, quem fiscaliza, quem cobra o prefeito são os vereadores. Quem fiscaliza, quem cobra, quem articula com o governador, com o governo do Estado, são os deputados estaduais. Então, eu gostaria aqui de sei sim... Uma parte, vereadora. Já lhe concedo a parte, vereador Cláudio. Sei, sim, que há muitas mãos e foram com muitos pedidos, mas a gente tem que colocar os pingos nos is, né? E aí eu quero deixar de público aqui também o agradecimento, sei que o vereador Paulinho já fez, ao que a imprensa chama de embaixador do governo Leite, nosso deputado Dimas Costa, que fez, então, toda essa articulação. Vou lhe passar a parte que depois eu quero retomar com o vereador Roger. Muito obrigado, vereadora Ana. Eu fiz questão de fazer a parte na sua fala, pela simbologia, da senhora ter sido eleita junto comigo e ser esposa do deputado Dimas. E eu quero rememorar, vereador Cleps, que nós já tivemos 5 a 6 deputados ligados à nossa Gravataí. Numa legislatura, a gente teve o Marco, o Bordignon, o Pinho, o Abílio, o Mickey e o Stazinski. Chegamos a ter 6, E nós estávamos sem nenhum. E nós que estávamos lá no PSD, junto com o Dimas, nós sabemos as dificuldades que nós passamos, e era pouca gente. Era o Dimas, a Deise, a Ana, eu, Humberto e mais meia dúzia de gato pingado, enfrentando máquinas poderosas. E o bombeiro estava lá conosco também. E a gente conseguiu, em 2018, fazer do Dimas o mais votado da cidade contra a Patrícia, primeira-dama da cidade. Fizemos 18 a 12, se não me engano. E, com encontros e desencontros na campanha de 22, conseguimos segurar os quase 18 mil contra uma máquina furiosíssima que saiu para a rua. O Marco Alba ele não distribuía panfleto, ele distribuía dinheiro na campanha. Não tinha panfleto mais na campanha dele. Era uma coisa impressionante. E nós blindamos ali, mesmo brigando na reta final, voltamos e seguramos ali a blindagem dos 18 mil. E hoje o seguri da cidade chegou lá, é deputado, até abril do ano que vem é deputado. E eu respeito muito, porque eu estou aqui na mesma condição que ele, tenho que respeitar. E que coisa boa, a gente nunca viu tanta notícia cotidiana de Gravataí no âmbito do governo do Estado, como está tendo agora. Sabe por quê? Ele está lá, ele está sentado com o secretário de Estado, ele está sentado com o chefe de gabinete do secretário, ele está sentado com o chefe da Casa Civil, ele está sentado com o comando das políticas públicas do governo. E, automaticamente, as pessoas, quando olham para o Dimas, lembram de quê? De Gravataí. Colocamos Gravataí no mapa, assim como o vereador bombeiro faz com a Bombeirolândia, com o Neópolis e o interior do município. Eu sempre cito aqui, nós não ia nem saber direito onde era o Neópolis se não fosse a permanência do bombeiro aqui. Então, eu acho que essas disputas, que eu sei que são naturais, a gente tem que olhar por um outro viés. O Dimas está sendo precursor de uma caminhada que, em 2026, se o Levi for concorrer, tem chance, se o Roger for concorrer, tem chance,
que se o bombeiro for concorrer, tem chance, sabe por quê? O Dimas está lembrando a nossa cidade a importância de votar nas candidaturas locais para termos políticas públicas mais rápidas, volumosas e efetivas. Então, acho que a gente tem que começar a olhar por esse viés. Eu tinha essas mesmas críticas que alguns têm, mas deixei de tê-las. Vamos trazer recursos para a nossa Gravataí, o Dimas está fazendo isso. Muito obrigado, vereador. Obrigada, vereador Cláudio. Com a parte, vereador Paulinho. Obrigado pela parte, vereadora Ana. Vereadora Ana, eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho, pela persistência do deputado Dimas. Ninguém conquista, ninguém chega onde ele chegou sem trabalhar. Né? E eu gosto muito, e já fui, acho que, interpretado mal aqui nessa casa, porque eu gosto muito de elogiar os vereadores dessa casa. A gente trabalha muito, vereadora. E eu sempre falo do vereador Dimas, uma pessoa que deixa a sua esposa em casa, seu filho, para fazer roteiro, porque é do mandato dele, trabalha pela nossa cidade. Assim como citei aqui, vereador Roger, o trabalho do deputado Joel, que eu não conhecia, do prefeito Zafa, do nosso governador Eduardo Leite, do nosso secretário Juvir Costela, há várias mãos, mas a gente tem que louvar e tem que citar essas pessoas, porque senão passa desapercebido. Eu fiquei sem mandato, vereadora, na legislatura passada, e eu nunca deixei de lutar, sempre acordando às 4 horas da manhã, fazendo aquele meu trabalho voluntário, que as pessoas pensam que é remunerado, não, é de coração, no acolhimento, no amparo, no dia a dia, no ombro amigo. E é assim que a gente ganha notoriedade, é assim que a gente vai para frente, trabalhando. E esse é o caso do deputado Dimas, que é o deputado da nossa cidade, que a gente vê na rua, que a gente vê nas notícias, que a gente vê nas redes sociais, batalhando pela nossa cidade, pelo cidadão. Então, a gente tem que louvar essas coisas aqui e deixar bem claro. Como, se tiver algum outro deputado que trabalhe por essa cidade, eu vou aqui nesse microfone falar também. Mas, nesse momento, a gente sabe que ele trabalha muito, né? E a gente tem que fazer essa referência, que é um governo, e agora o governador Eduardo Leite, né, juntamente com ele, juntamente com os secretários que estão na sua pasta, trabalhar pela nossa cidade, para deixar a população feliz. E é isso que a gente tem que louvar. Era isso, vereadora, muito obrigado. Obrigada, vereador Paulinho. E agradeço as palavras dos colegas ao deputado, lembrando o vereador Cláudio aqui, fala a vereadora e o deputado, né? Então, eu gosto também de deixar isso sempre muito claro. E fico muito feliz de ver, inclusive, vereadores que até então eram oposição ao governo Leite, se assim posso dizer, dizendo que fazia muito tempo que não era investido, mas, sim, o governo Leite é um dos governos que mais investiu e investe em Gravataí, e isso se deve, sim, há muito trabalho de todos. Mas, vereador Roger Correia, quero lhe deixar o meu abraço fraterno pelo que aconteceu aqui hoje. Sei bem como é que é quando não há diálogo e quando as coisas acabam sendo um pouco atropeladas, mas também queria deixar de público aqui de que eu fui convidada para participar enquanto Comissão de Educação, deu uma reunião junto com outras entidades para tratar, que no fim foi tratado apenas do projeto do vereador Bombeiro. O do seu projeto, de fato, eu não participei desta construção. Bem pelo contrário, manifestei favorável ao parecer da vereadora Vitalina para que pudesse vir para esse plenário, para que nós pudéssemos estar discutindo ele aqui. Porque eu entendo, desde o seu primeiro projeto, assim como falou o vereador Cláudio, que ele é, sim, inconstitucional. Eu acredito que, vereador Tio Ayrton, nós tenhamos que pensar esses critérios, sim. Nós precisamos, porque, de fato, não dá conta as vagas que nós temos para a quantidade de crianças. Entretanto, me preocupa quando, no projeto e na justificativa, não diz quem farão essas visitas, como serão, tem que ter pessoas técnicas. Então, assim, se a gente parte do pressuposto aqui na casa de que nós não podemos criar projetos que dê custos para o município, teoricamente, o seu projeto cria custos para o município a partir do momento que se tem que se fazer essa buscativa, alguém terá que fazer. Quem será este alguém? Com a questão de ordem ou a parte? Não entendi. Questão de ordem, presidente. Qual é a questão de ordem, vereador? Gostaria de uma parte. O a parte é para mim que o senhor pede. O presidente fez ao contrário aquela hora, então não vou fazer ao contrário que ele pede.
Hoje o vereador Roger está com um problema. Ele está querendo complicar os colegas e a presidência da casa. Mas vamos lá. Então, Mas com foi a o que parte, tu fez vereador anteriormente, Roger. né? Com a parte, vereador Roger. É que eu costumo seguir o regimento, então eu lhe concedo a parte, vereador Roger. Tá bom, então. Eu não gosto que eu segui o regimento, então, vereadora. Eu agradeço o abraço fraterno, mas no mesmo dia que a gente debateu a situação do vereador Bombeiro Batista, foi debatido o meu projeto também. Mas, enfim, a gente já sabe que tem critérios, que tem regimento, que tem que seguir. Vamos seguir essa ordem, esse cronograma que se manda, e vida que segue. Só acho que a gente tem que ter um pouquinho de respeito um com o outro, para que a gente consiga ter um diálogo e ter uma base coesa. Com certeza, vereador. E, mais uma vez, eu retomo. No dia que eu estive presente, foi debatido apenas o PL do vereador Bombeiro, mas eu fico super à disposição, como já falei em outros momentos, em outras instâncias. Meu gabinete é o 02, está sempre de portas abertas para que a gente possa dialogar, porque o interesse de todos nós aqui é, como o vereador Paulinho falou, né, levar melhorias, transformação, alegria, inclusive, para a nossa comunidade. Vereador Tio Ayrton. Obrigado pela parte, vereadora Ana. Eu fico aqui sempre prestando atenção nos edis dessa casa e, realmente, como é bom a gente ver, o presidente dessa casa, a evolução da Câmara de Vereadores. Que, antigamente, esses assuntos que a criança e adolescente, na época que o Cláudio Ávila era nosso menino lá da Bengra, era discutido para um vereador só que discutia. Agora tem todo o parlamento discutindo o vereador Paulinho de Salmárcio. Como é bom e como é salutar a gente saber que a criança está sendo discutida aqui, o bem-estar da criança sendo discutido aqui. Então, eu quero fazer essa parte, cumprimentar toda a Casa Legislativa, cumprimentar o presidente, dizer ao vereador Roger que nós vamos votar favorável sim ao seu projeto, porque é importante para nós. Se for condicional, se dá problema, né, aí vai ser barrado lá. Mas eu sempre fui parlamentar, eu sempre fui vereador, sempre votei a favor das vistas, porque vistas se o vereador está com uma dúvida, alguma coisa do projeto que está em pauta, ele vai pedir vista. E esse vereador sempre votou a favor das vistas e sempre eu acho que é importante, o parlamento é para isso. Claro que demora um dia, dois, mas com certeza será votado e aprovado esse projeto. Se não for vetado pelo poder e não for vetado pela prefeitura e nem pela justiça, é meritório para nós. Quem ganha é a criança. É isso que a gente quer. E, mais uma vez, quero cumprimentar a vereadora Ana, porque, inclusive, foi conselheira tutelar, eu acho que é importante isso também, sabe da importância que tem do atendimento à criança. Porque, com certeza, se todas as crianças forem atendidas com educação, com amor, com carinho, nas escolas de educação infantil, o mundo, logo ali adiante, será muito melhor. E quero cumprimentar Vossa Excelência, em nome do PSD, pela afiliação do nosso governador, o governador Eduardo Leite, que realmente está fazendo a diferença em nosso Estado. E um abraço ao meu amigo Dimas Costa, que, embora ele sabe que eu não votei nele, porque eu tenho compromissos éticos de políticos partidários, mas que torço e aplaudo as ações políticas que o vereador Dimas está fazendo, que o nosso deputado Dimas está fazendo. Um abraço, vereador, e muito obrigado pela parte. Uma parte, vereadora Ana. Obrigada, vereador Tio Ayrton, com a parte, vereador Klebs. Muito obrigado, vereadora Ana e vereador Ayrton aqui. Falando com toda a sua experiência, aqui é a casa dos debates, é a casa das críticas e a casa dos elogios também, né? E também da gente trazer fatos acontecidos no passado e que a gente não pode esquecer. Então eu usei a tribuna dessa casa para elogiar algumas pessoas hoje. Os protagonistas mor da situação da RS 020, da Elevada, aqui, de todas as obras que até agora chegaram, derivadas do governo do Estado. Porque antes também, vereador Cláudio, nós tínhamos deputado de Gravataí, eleito principalmente por Gravataí, e nunca veio nada. Nós tínhamos secretário de Estado, nós temos deputada de Gravataí, que se diz de Gravataí, que leva o voto do eleitor de Gravataí, e nunca trouxe uma obra de relevância para essa cidade. Nunca. Então, eu também
Aqui elogio o trabalho do deputado Dimas, que foi vereador dessa casa, meu colega, trabalhador, está correndo atrás, se dedica ao máximo pela cidade de Gravataí e pelo Estado no geral. Mas esse é o papel do deputado Dimas. E também esse é o papel de um vereador que uma vez ali, na 118, há 8 anos atrás, junto com o secretário Costela, não, antes disso, aqui, vários colegas aqui da oposição e outros que ainda estão aqui dentro dessa casa, diziam que eu estava fazendo política junto com o secretário Costela. São 2 loucos fazendo política, o governo do Estado nunca vai olhar politicagem. E eu estava ali junto com o secretário, mostrando para ele a importância da obra. Muitos dessas pessoas estavam lá agora festejando a obra. Então, a política, ela é feita a muitas mãos. A muitas mãos. E a gente não pode fechar a porta para ninguém. E disse a todos aqui, usei essa tribuna várias vezes, qualquer deputado estadual ou federal que quiser trazer recurso para Gravataí, eu vou ali naquela tribuna e vou elogiar. Mas também vou falar daqueles que não fizeram nada. E assim é o Clebes. E assim é o Clebes, que também estou nessa disputa eleitoral, sim. Estou, e já disse a todos, eu não quero ser deputado estadual da cidade de Cachoeirinha. Não quero ser deputado estadual da cidade de Viamão. Eu quero ser o deputado estadual de Gravataí. E vou, sim, com certeza absoluta, brigar pela minha cidade. Recursos para a minha cidade. Agora, numa instância estadual, sim, tu vai usar a Assembleia Legislativa, tu vai participar de comissões, tu vai usar o teu voto para aprovar, né, algo de relevância maior ainda, voltado a todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas o deputado tem que ter uma casa. O deputado, aquela eleição que a gente vê que os deputados vêm aqui em Gravataí, vereador Ayrton, vem aqui, compra um apoio aqui na esquina, outro ali, outro lá, faz 300, 400, 500 votos, vira as costas e não deve nada para o município, isso tem que acabar. E outros que se elegem com o apoio do município também e vão apoiar municípios vizinhos aqui, levar emenda parlamentar para outros vizinhos. Isto o eleitor tem que estar atento. Isto não pode acontecer. E eu vou trazer todos os dias que eu puder, eu vou lembrar as pessoas, vou trazer isso, a lembrança de todos. Temos sim que elogiar, temos sim que votar nos deputados da cidade. E temos que cobrar os deputados da cidade. Não vejo nenhuma cobrança sobre a outra deputada da cidade. Trouxe alguma emenda parlamentar para o município de Gravataí? Acredito que não. Eu, pelo menos, não vi notícia alguma. Muito menos fui chamado, até porque não iria. Mas não vi notícia. E isso a população tem que ver ali na urna. Logo, 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 logo. Logo vão estar batendo na porta, como salvador da pátria, e foi eles que trouxeram tudo para Gravataí. Mal dorme na nossa cidade aqui. E depois vão estar nas portas aí, batendo, abraçando e beijando a todos. A população tem que estar atenta quanto a isso. Obrigado, vereadora Ana. Obrigada, vereador Clebes, presidente. Para concluir, então, eu desejo que nós tenhamos, assim como o nosso governador Eduardo Leite, coragem, seriedade e compromisso para seguir em frente na nossa luta aí. Era isso, muito obrigada.